Espírito, Senhor. Entregar a Ti aquilo que Te pertence, Pai querido, todos os dias, Senhor. Recebe hoje, neste domingo, a nossa adoração, Senhor. Traga o Teu povo para a Tua casa, Senhor. Aqueles que estão agora em casa, em dúvida se virão ou não, traga-os, Senhor. Que eles nem entendam como chegaram aqui, Senhor. Que eles possam ser atraídos, Senhor, à presença do Teu Santo Espírito, Deus. Que o Senhor possa falar a cada coração, Senhor. Que o Senhor possa derramar um ânimo novo. Vivemos dias maus, Deus. Dias de problemas, preocupações, mas o Senhor é maior, Pai. Amém. É de Ti que vem a provisão diária, Senhor. Aleluia. Pai querido, abre as janelas dos céus, Senhor, e derrama, Senhor. Derrama aquilo que Teu povo precisa, Aleluia. Senhor. Derrama não somente a provisão, Senhor, a provisão do que falta em seus lares, Senhor. Verdade. Mas a provisão daquilo que o dinheiro não compra, Senhor. Que é a alegria, Senhor, a alegria verdadeira que só o Senhor pode dar, Senhor. Quantos nessa hora estão tristes, melancólicos, Senhor, porque não sabem como agir nem a quem recorrer, Pai. Mas o Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É aquele, Senhor, que tem o domínio, Senhor, do mundo nas Tuas mãos, Pai. E é a Ti que confiamos as nossas vidas, Senhor. É a Ti que confiamos os nossos sonhos, os nossos planos, Senhor. E que possam acontecer, Deus amado e Deus querido, segundo a Tua vontade, Senhor. Porque a Tua vontade é perfeita, Senhor. É soberana, Deus. E nós entenderemos, Senhor, se por acaso o Senhor nos der algum não, Senhor. Sim. Porque eu creio que lá na frente, Deus, Tu tem as respostas para todas as coisas, Pai. Mas seja feito como Tu queres, Pai querido. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor, bênçãos sem medidas, Senhor. Derrama experiências contigo, Senhor. Derrama do Teu óleo, Pai. Ah, Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Sem Ti nada somos e nada podemos fazer, Pai. Tu és aquele, Deus, que acolhe, Senhor. Tu és aquele que dá amor sem medida, Pai. Tu és aquele, Deus, que cuida dos pequenos e mínimos detalhes, Senhor. Alcança, Deus. Opera milagres neste momento. Alcança os nossos familiares, Senhor. Que a nossa oração chegue, Deus, até a cada um deles. E que eles possam sentir algo novo, algo diferente, Deus. Que eles tenham experiências contigo e possam reconhecer que Tu és o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Eu Te louvo e Te agradeço por tudo. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé, dar um bom dia uns aos outros. A paz do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Da brasa viva agora. Eu creio no poder da brasa viva no altar. Incenso misturado à oração.
quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. A última vez, eu creio no poder da oração. Vamos aplaudir a Ele. Aleluia. Aleluia, Senhor. Senhor, já sentimos aqui, Senhor, a Tua presença, meu Pai. Ao chegar nesse lugar, Senhor, já sentimos que o Senhor já está aqui na casa, Pai. Ah, Deus querido, seja adorado, Senhor. Seja glorificado, seja o Teu nome. Pois estamos aqui, Senhor, para Te buscar a Tua face, buscar o Teu Espírito, Senhor, porque é Ele, Senhor, que nos renova, é Ele, Pai, que muda a nossa vida, muda o nosso coração, que lava e limpa-nos, Senhor, de todo pecado, Senhor. Ah, Deus, muito obrigado, grata sou a Ti, Jesus, porque o Senhor continua conosco, o Senhor continua tendo misericórdia de nós, Senhor, e somos gratos, Senhor, por isso, porque se chegamos aqui, porque a Tua boa mão, Senhor, tem nos ajudado, tem nos sustentado. Senhor, aqueles que estão a caminho, traga debaixo de segurança, traga debaixo da Tua unção, Senhor, do Teu poder, do Teu Espírito, meu Deus, que eles já entrem aqui e sintam, Senhor, a Tua presença, que venham Te buscar, Senhor, de todo o coração, que o nosso coração esteja aberto, Senhor, para o mover do Teu Espírito Santo, para tratar conosco, Senhor, para curar, Senhor, para libertar, Senhor. Ah, Deus, prepara a nossa alma, prepara o nosso espírito, Senhor, para ter, Senhor, comunhão contigo, pois estamos aqui, Senhor, para cultuar o Senhor, para Te adorar, Senhor. Ah, Deus amado, Deus santo, recebe, Senhor, as orações, Senhor, que estão subindo aqui
aqui neste lugar, Senhor, em concordância com aquilo que já foi orado, com aquilo que já foi colocado diante do Senhor, meu Pai. Ah, Deus querido, opera maravilhas, opera milagres, Senhor, faz tudo novo, que tua Shekinah venha descer aqui, Senhor, não somente, Senhor, neste culto do Espírito Santo, mas no culto das 9, Senhor, nos cultos que serão realizados, Senhor, nesse dia, que a tua presença venha envolver a tua igreja de uma forma sobrenatural, Senhor, para que ninguém que entre nessas portas, Senhor, saia do mesmo jeito. Senhor, tu és aquele que transforma, tu és aquele que convence o homem do pecado, do juízo. Então, Deus, venha nos convencer. Espírito Santo, passeia, Senhor, aqui. Senhor, transforma a vida, transforma corações, Senhor, corações que às vezes entram aqui endurecido, entristecido, Senhor, oprimido, meu Pai, coloca em liberdade, Senhor, para te adorar, para invocar o teu nome, porque o Senhor é Deus, o Senhor é digno de honra, o Senhor é digno de glória. Toda glória, Senhor, seja dado ao Senhor. Ah, Espírito Santo, desça nesse lugar, comece a passear no nosso meio, comece a colocar a nossa casa em ordem, Senhor, coloca a nossa família, Senhor, em ordem. Visita o nosso lar, visita a nossa casa, Senhor, e alcança aqueles que ainda, Senhor, não te conhecem, aquele que ainda não teve um encontro verdadeiro contigo, Senhor. Ah, Espírito Santo, o Senhor é aquele que convence, o Senhor é aquele, Pai, que fala no profundo. Então, meu Deus, começa, Senhor, a destruir, Senhor, toda fortaleza na mente, destrói, Senhor, fortaleza no coração, Senhor, tudo aquilo que é impedimento, Senhor. Ah, Espírito Santo, abra os céus nessa manhã, que a tua igreja, Senhor, seja renovada pelo poder do teu Espírito, meu Deus. Começa a entrar, Senhor, onde ninguém entra, onde ninguém consegue, meu Pai. Entra no profundo do coração e começa convencendo, Senhor, da tua vinda, da vinda do Senhor que está próxima. Então, ó meu Deus, começa a fazer um mover, começa, meu Pai, a banir, Senhor, toda hoste maligna, todo propósito de Satanás que caia por terra, em nome de Jesus. Que venha a tua presença, que venha o teu reino, Senhor. Deus querido, Deus amado, fala conosco nessa manhã. Usa o pregador desta manhã, Senhor, com poder, com autoridade vinda do Senhor, meu Pai. Fala, Senhor, e que o nosso entendimento, Senhor, venha ser aberto por Ti, para que venhamos entender e entrar, Senhor, na Tua vontade, no propósito do Senhor, Pai amado. Muito obrigado por esta manhã, obrigado por este dia. Já consagramos tudo ao Senhor, tudo é para a Tua glória, Senhor, tudo é para o Teu nome ser glorificado. Eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode aplaudir esse Deus poderoso, maravilhoso, bem forte. Glória a Deus. Glorifique a Ele, irmãos. Como disse a irmã Selma em oração, só Deus pode ir naquele lugar que ninguém vai, que ninguém faz. Aleluia. Mais uma vez, dê um bom dia ao seu irmão aí ao seu lado, à sua irmã. E vamos glorificar a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Você pode se assentar e abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos,
capítulo 1, versículo 21. A cura de um leproso. Vamos orar, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por essa manhã poderosa nesse lugar. Já sentimos mesmo aqui a presença do Teu Espírito, Senhor. Sabemos que o Senhor está nesse lugar. O Senhor é digno de ser glorificado. O Senhor é digno de ser adorado. O Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Tu és a coluna e baluarte de toda a verdade, Senhor. Então fala conosco nessa manhã, derrama do Teu poder sobre nós, que a Tua palavra agora venha inundar os corações, Senhor, fortalecer, meu Pai, trazer cura, Senhor, libertação para aqueles que precisam nessa manhã se livrar, ó Deus, de algo que não tem forças, não conseguem, ó Deus, mas o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que faz quando ninguém faz. O Senhor é o Deus que fala quando ninguém fala. O Senhor é aquele que chega quando há solidão. O Senhor é aquele que chega quando há rejeição. O Senhor é aquele que chega quando há perseguição. Tu és Deus, Senhor. A Ti seja dada toda a glória, todo o louvor nessa manhã, e que o povo de Deus diga amém. Marcos capítulo 1, amém. Diz assim: um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça, pela sua purificação, o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Amém? A palavra dessa manhã, o título que o Senhor colocou no meu coração é: Jesus é a boa notícia. Repita comigo: Jesus é a boa notícia. É Ele que é a boa notícia na minha vida e na tua vida. Mas antes de falarmos propriamente do milagre de Jesus, da cura do leproso, vamos entender um pouco aqui num voo panorâmico de quem Marcos está falando, para quem Marcos está falando e por que Marcos está falando, ou João Marcos, né, que é o autor desse evangelho. O nome dele era João Marcos. João no hebraico e Marcos em romano. Era muito comum isso na época. Aí lá os teólogos vão explicar o porquê João Marcos. Isso facilitava a comunicação, isso facilitava os negócios do Império Romano, isso abria portas para ele e para aqueles que usavam dessa estratégia. João era filho de Maria, de uma família rica, uma família que tinha condições. Esse homem, a casa dele, para você ter uma ideia, era uma casa que servia de base missionária, um local que era uma igreja, acolhia muitas pessoas. Foi o primeiro endereço que Pedro visita quando ele sai da prisão. Primeiro lugar que ele vai, para a casa de Maria, que era mãe de João Marcos. Dos 4 sinóticos, esse é o primeiro. Marcos é o primeiro. A Bíblia, ela coloca Mateus primeiro, lá aí na nossa Bíblia, mas escrito, o primeiro evangelho escrito foi o evangelho de Marcos. E ele é muito interessante porque ele tem uma linguagem dinâmica, ele tem uma linguagem rápida, curta, sem longos discursos. O evangelho de Marcos, ele
retrata ali os milagres de Jesus, as ações de Jesus, a vida de Jesus em ação. Ele não se prende, por exemplo, o Evangelho de Marcos não tem ali o Sermão do Monte, que é muito conhecido, mas isso não faz dele menos importante. Pelo contrário, por ser o primeiro, você encontra pelo menos em Mateus, mais de 600 versículos contidos em Marcos, estão sendo repetidos lá em Mateus. Então você vê que o próprio Evangelho de Marcos era um espelho, serviu de base inicial para os outros 3 que vieram depois, né? Lucas, João e Mateus. Cada um escreveu para um público, como o próprio Marcos escreveu para os romanos, porque os romanos não tinham muita paciência com essas questões religiosas. Os romanos não se apegavam a essas coisas de purificação, de festas. O romano é um temperamento, o romano por si, ele é um temperamento prático, é um temperamento mais de ação. Então, Marcos escreve para os romanos já com essa estratégia, por isso ele não se prende muito em grandes textos, em grandes explicações. Já Mateus não. Mateus, como foi escrito para o judeu, já inicia ali com a genealogia de Jesus, né, se atendo às questões mais para o judeu. Então já é um livro maior. Mateus já tem mais detalhes. E assim vai. Aí você depois vem Lucas escrevendo para os gregos e João lá no final escrevendo para os gentios, inclusive para nós, porque nós também somos considerados gentios. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como o poderoso Filho de Deus, o soberano Filho de Deus. Ele apresenta Jesus como Filho de Deus, o servo de Deus na terra, aquele homem que curou, salvou, libertou. Assim escreve Marcos e apresenta esse retrato para mim e para você, ou João Marcos, né, que era o seu nome de verdade. Foi Marcos que esteve na primeira viagem missionária, você lembra? Da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Inclusive Barnabé era primo dele, primo de Marcos, e eles vão nessa primeira viagem. Só que aí tem um detalhe, Marcos, esse João Marcos, ele volta para Jerusalém quando eles chegam em Perge. Só que, Atos 13, né? Atos capítulo 13, versículo 13, você encontra lá ele voltando para Jerusalém. Aí você vai dizer, ué, ele desistiu da missão? Ele abandonou a missão? Não existe nenhuma revelação teológica clara do motivo. Muitos falam, mas falam pelo homem, não biblicamente. Ele retornou para Jerusalém, ponto. É isso que a Bíblia fala. Aí vem as teorias. A viagem dali para frente seria mais perigosa. A viagem dali para frente subiria muitas montanhas. Ele não tinha saúde para isso. Tinha a questão da malária, tanto que Paulo, desse ponto de Perge até o próximo destino, Paulo chega doente. Paulo chega enfermo. Ele sai de Jerusalém saudável, para em Perge. Marcos volta para Jerusalém e ele continua a viagem. E ele, no final dessa viagem, ele chega doente. Então existem questões aí envolvendo a saúde, a saudade da família. Por que não? Porque João Marcos era um homem. Então ele retorna para Jerusalém. Mas ele é muito criticado por isso. Mas eu não encontrei um motivo claro por que ele volta para Jerusalém. A Bíblia apenas diz que ele retornou para Jerusalém. Mas Paulo, a mudança de liderança, porque a partir dali em diante, Paulo passaria a liderar aquela missão. Quando eles saem de Jerusalém, é Barnabé que está comandando a missão. Então eles eram primos, havia uma proximidade. Pode ser que ele dali em diante falou, não, agora não é mais com meu primo, agora é com Paulo. Não concordo muito com esse cara aí, vou voltar daqui. Pode ser também. Tudo teoria. Então, a possibilidade de doenças era uma coisa também que poderia acontecer. Em Atos 15:39, você vê que Paulo não esqueceu desse dia.
porque Paulo se recusa a levar ele na segunda viagem missionária. Paulo diz: não, ele não, João Marcos não vai, eu vou com Silas, vou pegar Silas e vou para um lado. E Barnabé: não, então pego meu primo e vou levar ele comigo para Chipre. Então Barnabé não desistiu do seu primo e continua a viagem missionária, mas ali houve uma separação. Entenda a palavra, não houve divisão, não foi uma divisão espiritual, não, de Paulo e Barnabé, houve uma separação. Tá bom, você segue para lá, eu sigo para cá. Você não quer levar meu primo, eu quero levar. E assim foi, cada um para um lado. E essa reconciliação linda acontece lá em 2 Timóteo 4,11, porque Paulo perdoou João Marcos. Paulo, ele se reconcilia com ele, tanto se reconcilia, que em 2 Timóteo 4,11 está escrito assim, ó, se quiser colocar aí, 2 Timóteo 4,11, somente Lucas está comigo, encontre Marcos e traga-o você. Ele está falando com Timóteo, né? Encontre Marcos e traga ele. Por quê? Como é que Paulo termina? Porque ele me é o quê? Útil para o ministério. Então, você não vai chamar uma pessoa para trabalhar com você, para lhe ajudar, se você não concorda com ela, se ela não está na mesma visão, no mesmo espírito. E o interessante é a palavra encontre-o, né? Porque João Marcos parece que ele era meio assim, estava por aí. E Paulo fala: encontre ele, Timóteo, traz ele, porque ele me é útil no ministério. Então ali há uma reconciliação. E interessante Paulo também dizer que só Lucas estava com ele, né? Então Paulo estava o quê? Abandonado pelos seus. Todos aqueles que andavam com ele abandonaram ele nesse momento. Mas não, João Marcos estava lá com ele. Mas agora, depois desse voo panorâmico, bem rápido, sobre João Marcos, sobre o Evangelho de Marcos, maravilhoso Evangelho de Marcos, nós vamos em frente, no mesmo espírito do escritor, de uma forma simples, direta, para o teu e para o meu coração. Aí sim vamos enfatizar aqui, falar sobre o leproso, né, em si. Biblicamente falando, irmãos, lepra, o leproso, lá em Levíticos 13:46, coloca aí Levíticos 13:46, era uma pessoa considerada impura, uma pessoa que não podia conviver com outras, vivia no isolamento. Isso é de acordo com Levíticos 13:46. O que era um leproso, o que era uma pessoa com lepra, será impuro, ou seja, era uma pessoa considerada impura durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro. Eu vou ler o meu aqui, que ali não está me enganando aquele. Eu vou ler o meu, hein? Fecha assim, ó. Não pode fechar um pouco, não? Assim, ó, melhor? Porque eu não estou entendendo o que está escrito lá. Está impuro e habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Isso é porque Deus tenta fechar aí. Se der, né? Será fora do arraial. Então era uma pessoa que ficava, ó, afastada do convívio social. Era uma pessoa que vivia em solidão. Imagina você sofrendo de uma lepra e ainda viver sozinho. Porque, irmãos, essa definição da lepra, ela é voltada para cerimônia, voltada para a questão judaica, voltada para questões que ali estavam na lei de Moisés. Mas agora, pensa comigo, com calma, o que é um leproso? Qual é o sofrimento que essa pessoa se submete ou sofre? Irmãos, é inchaço na pele, sangramento. Existe lá também a pústula, que era uma espécie de pus, coceira, dores terríveis. Imagina isso para uma pessoa, agora como pessoa, como ser humano, sofrendo desse mal, sofrendo desse tipo de coisa, sabendo que ninguém vai tocar nele, sabendo que ninguém vai chegar perto dele. Você olhar para o seu corpo
e você vê todo ele ali tomado por essas erupções e saber, poxa, ninguém vai chegar nem perto de mim, nenhum médico, nenhum amigo, ninguém vai me ajudar. E era uma pessoa condenada, fica lá. E aí passava por todo aquele exame do sacerdote, ia lá, o sacerdote olhava, verificava, não está bom ainda, volta, sai do arraial, não, está bom, pode entrar. Imagina você viver dessa forma. Então foi alguém desse jeito que procurou Jesus, alguém que tinha uma doença que historicamente, biblicamente falando, tem um simbolismo de quê? De desobediência, de rebeldia, de impureza. Tudo que não presta simbolizava a lepra. E foi essa pessoa que Jesus toca. Eu creio que Jesus até abraçava, eu creio que Jesus até beijava quando ele se aproximava de pessoas que o procuravam dessa forma. Então o destino dele muda ao encontrar Jesus, porque diz aqui a palavra de Deus em Marcos, né? Quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Ele encontrou Jesus, irmãos, aquele que muda destinos, aquele que muda direções. Jesus é o único que muda algo na nossa vida que ninguém muda. Ninguém muda. Talvez você entrou aqui hoje nessa manhã, está aqui me ouvindo sobre o Evangelho de Marcos, sobre a vida do leproso, e quem sabe a tua vida hoje não precisa de um toque da parte de Deus, que nem você crê mais. Já se passaram tanto tempo, já se passaram tantos anos, que talvez você diga assim, não, é o meu fim mesmo, é isso aí mesmo, eu sou condenado a essa doença, eu tenho mesmo isso, desde a minha infância, mas Jesus está aqui para mudar o curso da tua vida e da minha vida. Esse lugar é chamado casa de oração, aqui é a casa do Senhor, não é a casa do pastor Antônio Carlos, não, é a casa do Senhor dos Exércitos. Ele está aqui nessa manhã, para nos ensinar, para nos curar, para tocar na nossa vida quando ninguém quer tocar, para tocar em nós. Jesus é esse, aquele que toca quando ninguém quer tocar. Vamos lembrar de Miriam. Miriam, lá em Números capítulo 12, Miriam sofre de lepra, ela fica branca da cabeça aos pés. Por quê? Miriam aprendeu o princípio de autoridade. Miriam teve que aprender, teve que ficar leprosa para entender que existem autoridades sobre a nossa vida. Não era papel de Miriam questionar ou criticar o seu irmão Moisés por ter casado com uma mulher cuxita, que significa estrangeira. Ela dialoga com seu irmão e reclama e diz, ele está casando com uma estrangeira, ele pode, porque ele pode, Deus só fala com ele. E Deus responde a ela, você não teve temor em falar contra o seu irmão, que eu falo face a face. Deus falando com Miriam, eu falo com Moisés face a face, ele me vê. Eu falo, você não teve temor em criticar o seu irmão e ficou leprosa. E o seu irmão rapidamente escapou da lepra porque pediu misericórdia. Quando viu a irmã branca, ele pediu misericórdia, porque ele também ele também ficaria leproso. E ele vê a sua irmã naquele estado e misericórdia. E aí Moisés, como irmão, intercede e Deus teve misericórdia de Arão. E ela fica 7 dias fora do arraial. 7 dias. O povo teve que parar a sua jornada por causa dela. O pecado de Miriam fez um povo inteiro parar. Uma casa inteira para, irmãos. Uma vida inteira para.
uma família inteira para quando há pecado no nosso meio. Nós precisamos nessa manhã pedir a Deus que cure a nossa lepra. Que Deus cure a nossa lepra da rebeldia, da rebelião, de nos levantarmos contra uma autoridade. Não era papel de Miriam criticar o seu irmão. Ela deveria apenas seguir a caravana. Se ele casou com a Cuxita, amém. É Deus e Moisés. Então, a lepra na vida de Miriam ensinou para ela que existem princípios de autoridade. Nós não devemos nos levantar contra uma autoridade do Senhor. Isso eu ensino para minhas filhas desde pequenininhas. A minha esposa aqui que não me deixa mentir. Não fale mal de um pastor. Não fale mal de uma autoridade. Elas desde pequenininha. Elas podem falar mal disso e daquilo e brigar, que são adolescentes, são jovens, mas cuidado. Naamã era um general condecorado, outro leproso da história bíblica. Um homem cheio de autoridade, condecorado, vitorioso nas batalhas, mas aprendeu também o princípio de que não se resolve um problema espiritual com uma carta diplomática. Naamã escuta uma menina cativa comentando que há profeta em Israel. Ele fica sabendo, ele pede uma carta ao seu rei, achando que aquela carta, um rei curaria ele. E o rei diz: quem sou eu para curar você? Ai meu Deus, o rei pensa: acabou minha vida, eu não posso curar você. E aí ele descobre que não é um rei, não é uma carta de recomendação que vai curar a vida dele. Ele descobre que é um profeta do Senhor chamado Eliseu, um homem que conhecia o Senhor. Ele não conhecia ainda o Senhor, mas Eliseu conhecia. No versículo 10, lá de 2 Reis 5, você vê um general ainda arrogante, ainda soberbo, dizendo: ele não vai me atender, esse profeta não virá me atender, não vai falar comigo, mandou eu mergulhar num rio barrento, sujo. É isso mesmo que ele está falando? Além dele não vir me atender, ele ainda mandou mergulhar num rio sujo. Aí os seus servos, usados pelo Senhor, diz: meu Senhor, o profeta não pediu nada tão difícil, meu Senhor. Ele apenas está lhe pedindo para que o Senhor mergulhe 7 vezes no rio. E ele vai e mergulha, e ele é o quê? Curado da sua lepra. No versículo 17, você encontra outro homem, outro Naamã, grato, feliz, querendo recompensar o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu: não aceito nada, não quero um centavo seu pela cura. E ele diz assim para Eliseu: que coisa linda, o Senhor permite eu levar 2 mulas cheias da terra desse lugar, para que eu ofereça sacrifícios a esse Deus poderoso que me curou lá na minha terra. O homem se converteu, ele foi liberto da idolatria, porque Deus curou a vida dele. Quando a cura chega, quando Jesus chega, quando a boa notícia bate na nossa porta, não somos mais os mesmos. Aleluia! Deixa eu levar um pouquinho dessa terra, porque lá onde eu chegar eu vou oferecer sacrifícios a esse Deus, porque agora eu sei que só tem um Deus poderoso em Israel. Versículo 10, um homem arrogante ainda. No versículo 17, um homem quebrantado, curado pelo Senhor. Marcos 1,40, me parece que esse leproso também sabia quem era Jesus, porque ele pede de joelhos: se o Senhor quiser. Irmão, é aquela história, só você sabe o milagre que você precisa,
Só você sabe o que é importante para a tua vida nessa manhã. Não é a pessoa que está aí do seu lado. Talvez o relato do leproso é só mais um relato bíblico para você ou para alguns. Eu já li tantas vezes, mas só Deus sabe o que significou para ele Jesus ter tocado na vida dele. Era a diferença da vida e da morte. Era a diferença de ter vida novamente. Jesus mudou a história dele. Jesus foi a boa notícia na vida do leproso. Foi a boa notícia, não foi só mais uma notícia. Semana passada eu estava dando aula para um aluno. O cara é desse tamanho. A mão dele é 3 da minha. O pé, 2 pés. Tenho até medo dele. Ajudo ele a segurar o câmbio para ele não quebrar o câmbio. Eu não consigo, de tanta força que ele tem. Eu falo: Tiago, relaxa o braço, tu vai quebrar minha mão e tal. E estou eu com ele na Avenida Meriti, descendo. Daqui a pouco eu olho para o lado, está o homem chorando. Está chorando por quê, Tiago? Eu não sabia nada, cara, eu não sabia nada. Agora eu estou dirigindo, cara, estou dirigindo. Você me ensinou, cara, você me ensinou a dirigir. Eu falei: que é isso, cara? Tu está chorando porque tu aprendeu a dirigir? Eu não sabia nada, Carlos, eu não sabia nada. Eu olhei assim e falei: ah, pá, homem grandão, chorando aqui do meu lado porque aprendeu a dirigir. Gratidão, só Deus sabe o que significou para ele aprender a dirigir. Só Deus sabe o que foi para ele, o que representou para ele, dentro do coração dele. Ele fazia a primeira, a segunda, a terceira, olhar os espelhos e tal. Realizou um sonho, começou a chorar do meu lado. Falei: Jesus, o homem chora. Para outras pessoas, tu está chorando por isso? Porque tu aprendeu a dirigir? Só Deus sabe, irmãos, o que estava no coração dele. O que disseram para Jairo em Marcos 5,35? Sua filha morreu. Sua filha morreu. Decretaram a morte dela. E o que Jesus responde? Não tenha medo, apenas creia. Já disseram para você: morreu, esquece. Jesus está dizendo para você nessa manhã: não tenha medo, apenas creia. Jesus fala aquela frase conhecida em aramaico, que não era o nome dela, tá? Muita gente fala: minha filha se chama Talita, por causa da Talita da Bíblia. Quem é a Talita da Bíblia? Eu não sei quem é a Talita da Bíblia. A expressão Talitá cumi em hebraico era menina, levante-se. Não era o nome dela. A Bíblia não revela o nome dela, só a idade. Eram 12 anos. Ela tinha 12 anos de idade. E Jesus foi a melhor notícia na vida dessa criança. Imagina ela com 12 anos saber que Jesus curou ela. Levou aquilo para a vida inteira, aquela boa notícia. Miriam, a irmã do maior profeta do Velho Testamento, aprendeu o princípio de autoridade. Teve que ficar leprosa. Naamã, oficial militar, teve que quebrar o seu orgulho também e aprender mergulhando num rio barrento. Jairo, chefe da sinagoga, de joelhos diante de Jesus. E o leproso, mesmo Jesus tendo falado para ele: ó, não conte para ninguém, não conte para ninguém, ele não aguentou, saiu contando para todo mundo. Para finalizar, lá em Atos 16, o carcereiro, Jesus mostrou para ele que aquele tremor, aquele terremoto, não foi só para abalar os alicerces da cadeia, mas abalou também os alicerces da vida espiritual dele, do interior dele. Salvou toda a sua família. Jesus quer salvar você e toda a sua família nessa manhã. Jesus quer causar um terremoto na tua vida. Vamos ficar de pé nessa manhã.
em nome de Jesus. Feche os teus olhos agora. Oh Espírito Santo, Senhor, se aproxime de Jesus agora de joelhos, meu irmão, de uma forma espiritual, e diga para Jesus com toda humildade aí no teu lugar: Senhor, se o Senhor quiser, toca na minha vida. Fale com Deus agora. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar isso agora, esse quadro agora. Senhor, vem Espírito Santo agora sobre nós, Senhor. Eu coloco diante de Ti essas vidas, Senhor, a minha vida. Se há alguém no nosso meio leproso, Senhor, com a lepra, algo que precisa de um toque do Senhor, toca agora, meu Deus, com poder e autoridade, porque não serão os títulos, não será o nome, não será a posição que vai trazer cura, mas o poder do nome de Jesus agora. Então seja curado, meu irmão, nessa manhã, seja curada nessa manhã, todo espírito também de rebeldia contra as autoridades dessa igreja, em nome de Jesus, que o Senhor te repreenda, que haja submissão, Senhor, obediência, meu Pai, no nome precioso de Jesus, Senhor. Assim eu oro, mas de olhos fechados, bem rápido. Alguém nessa manhã entrou aqui e ainda, você já ouviu falar de Jesus, meu irmão, você já escutou na internet, em outros lugares, mas você já entregou a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se tu não fez isso, faz hoje, meu irmão, sem medo. Levanta o teu braço aí, ó. Pastor, eu quero aceitar Jesus nessa manhã, eu quero entregar minha vida a Jesus. Há alguém no nosso meio que deseja fazer isso? Não deixe para amanhã, não. Alguém se afastou do caminho do Evangelho, quer retornar hoje para Jesus? Levanta a tua mão bem alto, fala: eu quero voltar. Bem forte, glória a Deus. Irmãos, é pela fé, creia que essa palavra, ela foi de encontro o teu coração, a tua família, a tua casa. Houve um toque do Senhor, e a boa notícia é Jesus. Diga, a boa notícia é? A boa notícia é? Vamos aplaudir Ele mais uma vez, glória a Deus. Amém. Vamos agora participar do momento dos dízimos, das ofertas. Perdoa, pastor, 8h54. Glória a Deus. Quem vai estar participando aqui, colaborando?